Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que fala sobre propriedade das soluções. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre alguns fatores que afetam a solubilidade. Isso porque, em geral, quando outros fatores são comparáveis, quanto mais forte for a atração entre as moléculas de soluto e solvente, maior será a solubilidade do soluto neste solvente. Por conta das atrações de polo serem favoráveis entre as moléculas de solvente e as moléculas de soluto, líquidos polares tendem a se dissolver em solventes polares. É aquela famosa regra que semelhante dissolve semelhante. Líquidos que se misturam em todas as proporções, a exemplo da acetona e da água, são chamados líquidos miscíveis, enquanto aqueles que não se dissolvem em outros são os líquidos immiscíveis. Para exemplificar, nós temos aqui um becker com um separador físico, uma barreira de separação física, e de um lado temos 500 ml de água, H2O, que como vocês podem ver aqui é uma molécula polar. E do outro lado, nós temos 500 ml de acetona, que como vocês podem ver aqui, também é uma molécula polar, porque ambas apresentam um dipolo imanente. Ao retirar essa barreira física, nós podemos observar que os líquidos se misturam, porque ambos são polares, formando então 1000 ml de acetona mais água, ou seja, eles são miscíveis. A água é miscível na acetona. Líquidos apolares tendem a ser insolúveis em líquidos polares. Observem aqui novamente a figura 13.8. O hexano ele vai ser imiscível em água. Por quê? Porque a água, como nós dissemos anteriormente, é uma molécula polar. E o hexano, que tem essa estrutura aqui, ó, é uma molécula apolar. Então, eu tenho a imiscibilidade porque eu tenho uma molécula polar em uma molécula apolar. Nesse caso aqui em específico, o hexano fica na parte de cima porque ele é menos denso do que a água. Muitos compostos orgânicos têm grupos polares ligados à estrutura apolar de átomos de carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos. E essas duas partes determinam a solubilidade desse composto em solventes polares e apolares. O número de átomos de carbono em um álcool, por exemplo, afeta então a solubilidade em água. À medida então que esse número aumenta, o número de carbonos, o grupo OH presente na molécula de água, por exemplo, que é polar, torna-se uma parte ainda menor da molécula, de modo que ela passa a se comportar como um hidrocarboneto completo, como se esse grupo OH não existisse. Repetindo, se o número de átomos de carbono, por exemplo, na estrutura de álcool, for muito elevado, o grupo OH que está presente na estrutura de um álcool passa a ser insignificante. Esse grupo que torna a molécula polar passa a ser insignificante e a molécula passa a ter um comportamento como se fosse apolar. Para exemplificar esse comportamento, eu trago aqui a tabela 13.2, que mostra a solubilidade de alguns álcoois em água, que é um solvente polar, e em hexano, que é um solvente apolar. Observe que de cima para baixo, a gente aumenta o número de carbonos e hidrogênio, formando metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, tá bom? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Percebam que a solubilidade em água aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque a água é um solvente polar. E quando eu aumento o número de carbonos, eu transformo essa estrutura em mais apolar, porque esse grupo polar, esse grupo OH, que torna a molécula polar, passa a ser insignificante. E ela passa a se comportar como uma molécula apolar. Se ela se comporta como uma molécula apolar, ela passa a ser menos miscível na água. Por isso que a solubilidade em água aumenta de baixo para cima, chegando à infinita, que é a solubilidade a partir do propanol. Já no
hexano, que é um solvente apolar, ocorre o contrário. A solubilidade vai aumentar à medida que a gente aumenta o número de cadeias de carbonos e hidrogênio, porque a molécula se torna mais apolar e semelhante, dissolve semelhante. Como o hexano também é apolar, eu tenho um aumento da minha solubilidade nesse solvente. A figura 13.9 traz, então, a ligação de hidrogênio envolvendo os grupos OH. A princípio, nós temos aqui a ligação de hidrogênio entre duas moléculas de etanol, lembrando que essa ligação ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da molécula seguinte, ou flúor ou nitrogênio. E na sequência, nós temos aqui uma outra ligação de hidrogênio, só que agora entre uma molécula de etanol e uma molécula de água. Por isso que o etanol é miscível em água e etanol miscível em etanol, devido a essa ligação de hidrogênio. Na figura 13.10, a gente traz uma correlação da estrutura molecular com a solubilidade. Percebam que o ciclo hexano C6H12, que é essa molécula grande aqui, que não possui grupos OH, que são grupos polares, é essencialmente insolúvel em água. Para ser solúvel em água, ele tem que formar uma molécula polar, tá bom? Porque a água é uma molécula polar e semelhante, dissolve semelhante. Agora, se acrescentarmos alguns grupamentos OH nessa molécula e formar, por exemplo, uma molécula de glicose, C6H12O6, que é essa molécula grande aqui, que tem vários sítios de ligação de hidrogênio, que são esses grupamentos OH, a gente aumenta a solubilidade dessa molécula em água por causa da sua capacidade de formar ligações hidrogênio, como essas que a gente mostrou aqui em cima, com a água. Então, a gente tem uma estrutura com 6 carbonos, um anel com 6 carbonos, tá bom? Em ambas as estruturas, mas essa da glicose é mais solúvel em água porque ela apresenta mais grupamentos OH, o que torna a molécula mais polar, favorecendo a solubilidade em água, que também é uma molécula polar. Como curiosidade, nós temos aqui as estruturas moleculares das vitaminas A e C, porque elas apresentam particularidades. Por exemplo, a vitamina A, que é essa estrutura aqui volumosa, que é representada aqui por essa estrutura química, ela apresenta uma maior parte da molécula apolar, formada aqui por hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênio, são moléculas apolar. E só esse grupamento OH aqui para interagir com a água. Por conta disso, a vitamina A é insolúvel em água. Ela vai ser lipossolúvel, ou seja, solúvel em solventes não aquosos. Por outro lado, a vitamina C, o ácido ascórbico, tá bom? Que apresenta essa estrutura aqui, ele possui muitos grupos polares, que são esses grupos OHs em azul, que interagem com a água e que favorecem a solubilidade da vitamina C em meio aquoso. Por conta disso, a vitamina C é solúvel em água e a vitamina A não. Outro fator importante é a solubilidade associada à pressão parcial do gás. A solubilidade de um gás em qualquer solvente aumenta à medida que a pressão parcial do gás, que se encontra acima do solvente, também aumenta. Para exemplificar esse fator, nós temos aqui na figura 13.12 o efeito da pressão na solubilidade do gás. Nesse momento aqui, nós temos o sistema formado por água, H2O, e moléculas de CO2 em equilíbrio, ou seja, temos algumas moléculas de CO2 solubilizadas em água e a maior parte não. Se nós pressionarmos esse pistão, nós vamos aumentar a pressão parcial do gás do meu sistema e esse aumento vai promover uma maior solubilização das moléculas de CO2 na água. A partir, então, com o passar do tempo, né, com o decorrer do tempo, essas moléculas que solubilizaram e essas que não solubilizaram estabelecem um novo equilíbrio e nós temos, então, o gás mais solúvel em água devido ao aumento da pressão. A solubilidade de um gás em um solvente líquido aumenta proporcionalmente à pressão parcial do gás que está logo acima da solução. Quem definiu uma relação entre a pressão e a solubilidade do gás foi esse cidadão aqui, William Henry.
E por isso, essa relação recebe o nome de lei de Henry. E o que diz a lei de Henry? A lei de Henry diz que Sg, que é a solubilidade do gás no solvente, normalmente expressa como concentração em quantidade de substância, ou seja, em mol por litro, vai ser igual a K, que é uma constante da lei de Henry, vezes Pg, que é a pressão parcial do gás sobre a solução. Em outras palavras, o que essa expressão está dizendo é que a solubilidade é diretamente proporcional à pressão parcial do gás, como vocês podem observar nesse gráfico aqui, da figura 13.13, que mostra a solubilidade do gás na água, que a solubilidade do gás na água, né, no caso, é diretamente proporcional à pressão parcial do gás, ou seja, eu tenho retas lineares para diferentes tipos de gases, porque eles são diretamente proporcional, onde o ângulo de inclinação de cada reta dessa aqui corresponde à constante de Henry para cada um desses gases. Esse comportamento pode ser observado também quando você abre uma garrafa de água com gás, tá bom? Quando você abre a garrafa de água com gás, você diminui a pressão parcial do gás sobre a solução e, por conta disso, você percebe bolhas de CO2 que está dissolvido na água com gás evoluírem da solução. Por quê? Porque você está baixando a pressão parcial e o gás que estava solúvel passa a eclodir na minha garrafa de água. Um outro exemplo prático, onde nós podemos observar a ação da lei de Henry, é para mergulhadores de grandes profundidades. Isso porque esses mergulhadores costumam usar gases comprimidos para que possam respirar no fundo do mar. Esse gás comprimido não é um grande problema ao nível do mar, porque nós não temos altas pressões e os gases não se solubilizam na corrente sanguínea. Porém, em altíssimas profundidades, esses gases comprimidos podem se solubilizar na corrente sanguínea, no sangue do mergulhador, e ao emergir rapidamente, esses gases se dispersam, né, se eclodem do sangue do mergulhador rapidamente, promovendo uma dor intensa e causando o chamado mal do mergulhador. Por conta disso, geralmente esses mergulhadores de grandes profundidades utilizam hélio no lugar de nitrogênio para substituir a composição oxigênio-nitrogênio, porque o hélio é menos solúvel na corrente sanguínea, tá bom? Mas é uma expressão direta da lei de Henry, já que em grandes profundidades nós temos uma maior pressão de vapor e, consequentemente, nós temos uma maior solubilidade desses gases na corrente sanguínea. O problema não é quando ele solubiliza, o problema é quando o mergulhador ele volta à superfície de forma rápida e esses gases saem rapidamente da corrente sanguínea. Bom, por isso que é comum esses mergulhadores fazerem o que a gente chama de descompressão. Eles vão subindo altitudes programadas, esperam um certo tempo e vão realizando essa descompressão em etapas. A solubilidade da maior parte dos solutos sólidos em água aumenta à medida que a temperatura da solução aumenta, como a gente pode visualizar aqui na figura 13.15, que mostra a solubilidade de alguns compostos iônicos em água como uma função da temperatura. Vocês podem observar aqui, por exemplo, que o KCl ele é linear com a temperatura, a solubilidade dele. Outros têm um comportamento mais exponencial, tá bom? Mas a grande maioria aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Por outro lado, a solubilidade de gases em água diminui com o aumento da temperatura, como vocês podem observar aqui na figura 13.16, que mostra a solubilidade de 4 gases na água como uma função da temperatura. Para exemplificar a lei de Henry, eu trago então aqui para vocês um exemplo real, onde eu peço para vocês calcularem a concentração de CO2 em um refrigerante engarrafado com pressão parcial de CO2 de 4 atm sobre o líquido a 25 graus Celsius. A constante da lei de Henry para o CO2 em água, nessa temperatura, é 3,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro por atm. Como nós resolvemos, então, esse probleminha? Bem, é dada a pressão parcial do CO2, que nós vamos representar por PCO2, e a constante da lei de Henry, que é 3,1 vezes 10 a menos 2. Então, nós podemos usar diretamente a lei de Henry para calcular a solubilidade do CO2, que vai ser representada por SCO2.
Partindo então da lei de Henry, SCO2 é igual a K vezes P CO2, substituímos o valor de K, 3,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro por ATM, vezes a pressão parcial do gás, no caso aqui o CO2, que é 4 ATMs. Cancelamos ATM com ATM e temos aí o valor direto da solubilidade do CO2 como sendo 0,12 mol por litro. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Temos aqui uma atividade assíncrona número 8, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 4 de julho. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!